Evangelho de Lucas, capítulo 16. Nós vamos ler os versos, nós acertamos, de 1 a 15. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro, ouvindo tudo isso, e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam em si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo nesta hora nos ajude a compreender a Tua palavra, através da ministração do Teu Espírito em nossas mentes, no nosso intelecto e nos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Uma das parábolas mais difíceis que Jesus já contou no tocante à sua interpretação. Nós que fomos criados, eu e muitos talvez aqui, fomos criados dentro de uma igreja evangélica, já ouvimos diversas pregações, diversos sermões em outras parábolas, mas não nessa. Não é a parábola predileta dos pregadores. Ela serve para tratar de dois assuntos, basicamente. Trata sobre dinheiro e trata sobre a eternidade. Mas ela cria sérias dificuldades.
Por exemplo, a dificuldade que jaz na raiz da parábola é o elogio a um administrador desonesto. Está no verso 8. Um administrador desonesto que usa o dinheiro que não é seu para comprar amigos. Se vem à sua mente, por exemplo, a cidade de Brasília, é mera coincidência. Uma gestão fraudulenta. Há dificuldades também, talvez essa seja a maior, na declaração de Jesus de que nós podemos, através das riquezas deste mundo, granjear amigos que nos recebam no céu. Como é isso? Quem nos receberá no céu? Não é fácil entender. Outra questão difícil é ler a passagem e conseguir distinguir com certeza o momento em que a fala é de Jesus e quando ou em que parte a fala da narrativa é do dono da fazenda. Não é fácil. O verso 8 diz: o Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente. Quem elogiou? Quem é esse Senhor? O patrão, o dono da fazenda ou Jesus? Algum patrão elogia um empregado infiel, desonesto? Jesus elogiaria? De modo que nós lemos, relemos, pensamos a respeito, lemos outras versões, pensamos, tentamos extrair onde está o ponto de ensino para nós, onde está o ponto que nós precisamos entender. Nós estamos diante de uma parábola que faz parte de um grupo de parábolas chamada parábolas de sabedoria, que os eruditos chamam parábolas específicas, para fazer pensar. Vamos à história. Um administrador de uma fazenda a quem foi dado liberdade e amplos poderes para administrar os bens do patrão, e ele se aproveita disso e parece que passa a viver de uma vida regalada, parece que não economiza em nada, se permite luxos, confortos, grande conforto, parece que ele entra por um caminho de gastos excessivos, até o dia que ele é denunciado e o patrão o chama. Ele é acusado de defraudar os bens do patrão. E o patrão pergunta para ele: que é isso que eu tenho ouvido a seu respeito? Eu já não tenho mais confiança em você. Eu não posso mais deixar os meus bens sob a sua administração. Prepare aí uma prestação final de contas, porque eu vou te demitir. Perder o emprego seria para ele perder lugar onde morar e perder também o seu meio de vida. E ele pensa rápido, ele age rapidamente. Ele não fica olhando para as nuvens, a nuvem passar. Ele não vai para um canto chorar. Ele não trava sem saber o que fazer, ele não entra em desespero. O texto não transmite isso, ele tem calma, ele tem foco. Ele pensa: trabalhar na terra eu não posso. Talvez tivesse uma limitação justificável, ou não. Mendigar eu tenho vergonha. E no verso 4 ele diz: tive uma ideia, já sei o que vou fazer.
E aí ele toma uma decisão e começa imediatamente a agir. Com toda a pressa, com toda a astúcia, ele põe em prática um plano. Chama os devedores do patrão, cada um individualmente. O sigilo era essencial nesse caso. E ele reduz o valor das dívidas de cada um, porque ele raciocina assim: eles vão se tornar meus amigos, vão me receber nas suas casas, vão me hospedar quando eu perder a minha casa. Ele sabe que vai precisar disso. Ele sabe avaliar a situação pela qual ele está passando. Ele tem discernimento do quadro geral que ele está enfrentando. Pode ser isso na cabeça dele: eu como aqui, durmo ali, na casa de um, na casa de outro, eu vou ter casa de amigos espalhada por todo lado. Eu vou ter condições de levar a minha vida. O texto traz 2 exemplos para indicar como deve ter sido a sua linha geral de ação, entendendo que ele continuou o processo com os demais devedores. Fome eu não passo, pousada eu vou ter na casa de amigos. Alguém esperto. Agora, quem é que o elogia? Alguns acham que foi o patrão. Me parece, a mim, o mais provável. Que numa posição incômoda, elogia o seu ex-funcionário pela sua esperteza. Reconhece a capacidade do indivíduo de dar uma volta por cima quando se vê numa situação bastante difícil, porque é possível que sobre aqueles financiamentos houvesse ali embutidos juros pesados demais, coisa que a lei de Moisés proibia taxativamente. Não era permitido a cobrança de juros entre os compatriotas judeus. E quando o administrador tira o juro, ele faz um ajuste de modo que o patrão não tem como exigir mais do que aquilo. Ele fica dentro da normalidade e, além disso, e principalmente, ele fica bem com os devedores. E o patrão percebe o que ele fez e reconhece: é um sujeito de fato muito esperto. Não tenho o que fazer diante disso. Se o patrão sabia dos juros cobrados e consentia, gostava disso, se beneficiava disso. Ainda que de forma velada, ele elogiava a desonestidade do seu administrador. Agora ele precisa reconhecer que o administrador é mais do que desonesto, ele é esperto. Um ser em estado de erro, produzido pela esperteza no uso daquilo que é dos outros, que é apanhado em flagrante numa gestão corrupta, mas aparece algumas atitudes de esperteza que tornam ele louvável, ainda que desonesto. Ele é alguém muito habilidoso, possui uma espécie de dignidade bandida, uma dignidade malandra, e assim o patrão o teria elogiado. Mas há quem pense que o elogio pode ter sido feito por Jesus. Notem bem, Jesus está contando essa parábola, essa história de um patrão que teria elogiado um empregado desonesto. E o que eu consigo ver na passagem é que não há em nenhum momento elogio da parte de Jesus à desonestidade desse administrador.
Se há, é a sua esperteza, a sua vivacidade, a sua percepção das coisas, percepção que falta em tantas pessoas, é o seu nível de atenção. Ele é diligente, ele sabe muito bem o valor das coisas e o valor do dinheiro que ele tem sob a sua administração. E o que Jesus está dizendo aos seus discípulos, porque o verso 1 diz que é aos seus discípulos que ele está se dirigindo, os filhos deste mundo são mais espertos que os filhos da luz. Vejam como eles são decididos para tratar situações em que se veem envolvidos. Os filhos deste mundo são mais prudentes que os filhos da luz, na forma como eles agem, ainda que visando os seus alvos mundanos, equivocados. Quem são os filhos da luz? Você é um filho da luz? Eu sou um filho da luz. Jesus está dizendo: veja como os de fora são mais espertos que vocês, com os princípios e valores deles. Eles sabem pensar, eles sabem dimensionar os problemas que estão enfrentando, sabem avaliar a situação e as oportunidades ao redor. Parece que são mais habilidosos que vocês. Eles encaram as coisas com clareza. Parece até que têm mais visão que os filhos da luz, já que conseguem mensurar o momento e ver que precisam tomar alguma providência. Já os filhos da luz, por melhor que sejam as suas intenções, com frequência lhes falta entendimento para usar o que possuem com sabedoria e discernimento. Como os mundanos usam seus recursos, mesmo que equivocadamente diante de Deus, pois com desonestidade. Os filhos das trevas, quando buscam agir visando seus ideais mundanos, mostram-se mais hábeis que os filhos da luz quando buscam atingir os objetivos celestes. Os seguidores de Jesus devem usar tão sabiamente o seu dinheiro para os propósitos espirituais, da mesma forma que os filhos deste mundo usam o dinheiro para seus alvos mundanos. Todo cristão precisa procurar transformar seus bens, seu dinheiro, em meios de santificação sua e de outras pessoas. Alguém já disse que amigos são tesouros da vida. Tem até música lindíssima. Aí vem a palavra de Deus e diz: ajuntem tesouros nos céus, onde a traça não destrói. E já que o alvo dos filhos da luz é ajuntar tesouros nos céus, devem estes saber que precisam usar também o seu dinheiro para propósitos eternos, nos céus. A partilha, por exemplo, com o mais necessitado. Isso é, sim, uma forma de obter amigos aqui na terra. Com o dinheiro, o vil dinheiro, obter amigos aqui no chão da vida, que serão amizades que perdurarão nos tabernáculos eternos. O significado da frase "para que estes
os recebam nas moradas eternas. Pode ser um hábito ou um uso muito comum judaico, conforme a tendência que havia de se evitar pronunciar ou economizar ao máximo o uso do nome de Deus na boca do homem pecador. Como o tetragrama Yahvé, Sérgio. Tá pequeno, né? Aquela primeira letra. Uma palavra com 4 letras consoantes. Impronunciável. Mas usada primariamente para representar o nome sagrado de Deus, o Deus de Israel. Uma transliteração direta e mais comum, Yahvé, colocada, não consoantes, mas vogais no meio, para poder pronunciar. Na língua portuguesa, vem a ser lá na frente, Jeová. Mas era um costume da época não pronunciar o nome santo de Deus na boca de pecadores. Talvez seja esse o sentido da frase, para que estes te recebam no céu, nos tabernáculos eternos. Outra lição que nós tiramos da passagem é que esse homem também é alguém que se percebe, alguém que se enxerga. Ele tem lucidez, ele sabe das suas condições, sabe das suas limitações, sabe das suas capacidades físicas, sabe no que ele é bom, no que ele não é bom, ele se conhece, e por causa disso ele é alguém que tem condições de tomar decisões. E ele age, ele tem iniciativa. São motivos que ele pode ser elogiado. Há muitos que não conseguem fazer isso. Não conseguem ser assim nem do ponto de vista espiritual. Diante de uma pergunta da mais alta relevância para o ser humano, que é a pergunta: Deus existe? Muitos não têm clareza de pensamento para responder. Porque não procuram entender, não se interessam, não querem pensar a respeito, não dão importância. Uma hora acham que sim, outra hora acham que não, menosprezam o assunto, e o assunto é Deus. Mas vivem assim, anos e anos, oscilando na sua fé. Empurram com a barriga assunto que é assunto de vida ou morte. Brincam com isso, imprudentes. Se ouvem a leitura da Bíblia, que afirma que Deus, o Criador do universo e o nosso Criador, um dia irá pedir contas da nossa vida, não dão importância. Não acham que essa é uma questão da mais alta seriedade para a qual eu preciso me abrir, entender e tomar posição. Se a Bíblia afirma que Deus veio a este mundo através do seu Filho Jesus, que é Deus, e nasceu entre nós, viveu entre nós, e nos deixou uma palavra, essa é ou não uma questão que eu preciso dar ouvidos? Mas muitos, no entanto, desprezam. Com isso zombam de Deus. Quem foi esse Jesus dos evangelhos? Eu quero saber, existiu mesmo? Ele é Deus? Eu preciso entender, às vezes eu penso que sim, às vezes penso que não.
mas são questões da mais alta relevância e seriedade na vida. Aliás, que diz respeito à nossa vida eterna. Existe ou não inferno? Outra questão. Mas quem se importa? Para que pensar em inferno, pastor? Assunto tão desagradável. E vão vivendo assim. Se interessam por coisas terrenas, isso sim. Dinheiro é assunto que lhe interessa demais. E chegam a justificar dizendo assim: se nós não damos conta de pensar, administrar direito as coisas que vemos, que dirá aquelas coisas que não vemos? Para que pensar na eternidade? É o que traz o verso 9. Eu lhes digo, usem as riquezas deste mundo ímpio para ganhar amigos, e o que está em vista aqui é a eternidade. E no verso 14, a reação por parte dos fariseus. Verso 14 diz assim: os fariseus que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Agora uma pergunta: existe graça de Deus para um administrador desonesto? Sim. Para todo aquele que se encontra com Jesus e tem por Jesus a sua vida transformada, a palavra de Deus diz: onde abundou o pecado, o que? Superabundou a graça. Louvado seja o nome do Senhor. E todos nós, meus queridos irmãos, seremos testados na vida. Todos nós. A pessoa é testada e, se aprovada, vai ter ampliada a esfera da sua administração. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, é desonesto no muito. O dinheiro é uma das coisas que prova com mais transparência que tipo de pessoa eu sou. Quem sou eu? Que tipo de pessoas nós somos? Generosos ou egoístas? Insatisfeitos ou gratos? Pessoas que compartilham ou que retêm? Muitos dizem assim: não reparto porque eu tenho pouco demais. Vou repartir o quê? O que eu tenho mal dá para as minhas necessidades. Não compartilham porque sempre acham que precisam ter mais para compartilhar. Eu me lembrei de um testemunho de um colega, um pastor muito querido, que contou que certa vez ele foi pregar na África, numa viagem missionária, e lá ele foi a um hospital. E se deparou com um senhor numa fila muito grande, um senhor na fila para ser atendido pelo médico, e resolveu ir lá para dar uma palavra de consolo para ele. E o pastor estava com um pacotinho de biscoito, graham cracker, na mão, comendo. E percebeu que o Senhor olhava muito para ele, por isso que ele foi lá. E aí ele notou que não era para ele, era para a mão dele. E aí ele disse que ficou bastante sem graça, porque naquela altura só tinha um biscoito. Exatamente um no pacote. Aí ele chegou perto daquele senhor e ofereceu para ele. Ele aceitou prontamente, com fome, né? Mas tirou um pedaço e passou para o outro da frente. Que aceitou. E tirou um pedaço e passou para o outro. Que lição.
que lição de cortar o coração. Todos nós podemos compartilhar aquilo que temos. Ninguém é tão pobre que não possa compartilhar o que tem com alguém mais necessitado. Com aquilo que você possui, com aquilo que vocês possuem, façam amigos que estarão com vocês no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus nos conduzirá, nos levará ao nosso lar eterno no céu e quer Ele mesmo ser visto, enquanto aqui estamos, quer ser visto num ser humano necessitado. Naquele dia o rei dirá: eu tive fome e me deste de comer. Quando, Senhor? Quando eu te dei de comer? E o rei responderá: quando você o fez a um desses pequeninos. Foi a mim que fizeste. Quem sou eu? Que tipo de pessoa eu sou? Tenho pouco, mas compartilho? Ou tenho pouco e por isso retenho? Jesus diz: porque fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E prestem atenção nos filhos deste mundo. Vejam como eles agem com os negócios deste mundo. Observem-nos, sejam espertos. Vocês sabem muito bem o que Deus aprova e o que Deus reprova. Vocês têm o Espírito Santo, que é o conselheiro habitando em vocês. Ouçam-no, vivam assim, orem por essas questões, peçam discernimento no viver, até o dia em que as riquezas do mundo acabarem, quando elas não mais fizerem sentido nenhum para você, quando você fechar os olhos aqui e abri-los na eternidade. Nesse dia, quem são as pessoas que vão estar com você nos tabernáculos eternos? Para quem você tem pregado o evangelho de salvação de Cristo Jesus? Como você tem usado os seus bens, seus recursos, seus dinheiro para isso, para a pregação do evangelho? Como você tem cooperado com o trabalho de missões na pregação do evangelho? Você vai ser um ponto final da graça de Deus que te alcançou, ou você vai ser canal de bênção fluindo na vida de outros? Vai ser um caminho por onde a graça de Deus flui, por onde ela corre e emana através de você, alcançando outras vidas? Ou você acha que já está tudo bem assim? Esse fluir da graça de Deus já pode parar em você. A vida passa muito depressa. Eu tenho pouco, mas eu desejo compartilhar com você. Meus bens, talento, meu tempo, a graça de Deus que me alcançou, tudo que eu tenho, porque essa graça me alcançou, eu devo compartilhar, para que a graça, através de você, da sua vida, também alcance outras pessoas. É assim, para que enfim um dia, todos juntos, nós possamos viver a eternidade feliz com Deus, nos tabernáculos eternos. Amém? Vamos orar. Oh Deus, obrigado porque o Senhor tem sido bom, tão bom para conosco. Obrigado, Pai. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a sermos gratos ao Senhor. E para que com as coisas deste mundo, as coisas que o Senhor coloca em nossas mãos, como por exemplo os bens materiais que o Senhor confia a nós para administrá-los, na consciência, ó Deus, de que tudo é do Senhor,
Somos apenas mordomos e administradores. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a ser pessoas generosas com as outras pessoas mais necessitadas, sem jamais deixarmos de seguir, ó Deus, tudo aquilo que a Tua palavra nos orienta a fazer, no tocante à integridade no viver, à honestidade no viver e às decisões que precisamos tomar na vida, para só assim então, ó Deus, vivermos para a Tua glória e para a Tua honra. E é isso que nós queremos, é isso que nós precisamos, é por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém.